Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @João Vitor e minha expectativa para esse episódio é descobrir como que marcas pequenas podem se tornar creators. Aqui é @Guilherme_Lippert. A minha expectativa para esse episódio é saber se eu sou um creator ou se eu sou um influencer ou se eu não sou nenhum dos dois. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa é conseguir mostrar um pouco mais para as marcas que o cenário é um pouco mais difícil do que parece. Eu acho que não tem a opção mais de uma marca não ser uma creator. Boa. Hoje no Roy Hunters teremos a participação do João Pedro Mota, um dos brasileiros mais influentes no universo de redes sociais, growth hacking e marketing digital. Nesse episódio, você conhecerá como o João cresceu nas suas redes sociais como criador de conteúdo e também o porquê de todas as marcas obrigatoriamente se tornarem creators. Saiba como criar estratégias para alcançar mais pessoas e terem mais poder de influenciar indecisos para realizar mais vendas através da internet. Ouça agora no Roy Hunters. Sejam muito bem-vindos aí a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de conteúdo para empresas e antes da gente falar desse conteúdo para empresas, a gente tem que lembrar dos nossos belíssimos, e agora temos uma novidade aí também, né, João? Dos belíssimos patrocinadores aqui da Minimal meus Club. investidos, que eu sou agora do board oficialmente deles. Agora a gente tem um infiltrado da Minimal aqui, de garantindo modo, né? que as propagandas estão sendo bem feitas. Não, aqui, a gente né? tem que garantir isso. Retorno do investidor. Você sabe, você já deve ter ouvido falar, e se você é novo aqui e não ouviu falar da Minimal, cara, é simplesmente a melhor camiseta básica que existe no mercado hoje. Ela não encolhe, não desbota, não amassa, e fucking não amassa, velho. Eu viajei, deixei ela 24 horas embolada assim, e tirei e usei. E tava lindo, maravilhoso, é incrível. Então, cupom ROI20, ROI2020, né, ROI20, você tem 20% de desconto na sua primeira compra, e agora você vai fortalecer o João Vitor se você comprar também, então... Compre mínimo, é muito bom, tô usando. Muito bom. Nice. E para colaborar um pouquinho nessa conversa aí e também já começar a entrar no assunto, a gente tem aqui conosco o João Pedro. Quer dar uma palavrinha inicial antes de entrar no assunto direto? 2 dos 3 Joões da internet, né? João Vitor, João Pedro e João Branco. Que Pode já crer. veio aqui também. É verdade. E todos têm um arroba, O arroba o do nome perfeito, né? No Instagram. Exato. Não sei se o João Branco tem. Eu acho que é @João Branco. Arroba só, João né? Branco. Incrível. Sortudos. Bom, eu queria falar que esse é um assunto que eu gosto muito porque eu sempre enxerguei conteúdo como uma preciosidade na internet, porque eu comecei assim lá atrás, assim, logo no começo, quando eu ainda era programador, escrevi um blog, eu vi todas essas eras de conteúdo. Se eu não participei, eu tava ali como um consumidor assíduo, então desde o Orkut, ao Twitter, ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram, todas as redes sociais, TikTok, eu estava lá muito presente acompanhando os criadores e de alguma forma trabalhando marketing em alguma das pontas, seja no lado da marca, no lado do cliente, no lado da agência ou até mesmo no lado do criador, agora mais recentemente. Legal. E só pra eu talvez puxar assim uma pergunta que pode ser meio idiota, talvez, mas eu acho que é uma boa abertura, é tipo assim, o que é conteúdo na prática? O que a gente pode considerar como conteúdo? Qualquer coisa que eu produzo é conteúdo ou tem algo mais específico? Só pra gente abrir a conversa aqui e aí a gente vai ramificando a partir daí. Qualquer coisa é conteúdo, mas nem todo mundo que produz conteúdo é um criador de conteúdo. Isso pra mim é uma coisa que tá cada vez mais clara. O conteúdo, ele pode ser bom ou ruim, isso é abstrato, as pessoas ficam muito nessa conversa de, pô, isso aqui é muito ruim, isso aqui... Mas... É tipo design, né? Porque... mas é gosto, tem gosto. É gosto pessoal. Então, o conteúdo, ele é uma peça ali, né, algum atributo, que seja vídeo, texto, áudio, que um público consome. Isso é um conteúdo simplesmente, mas o fato disso ser um conteúdo não quer dizer que qualquer pessoa que produz isso seja um criador de conteúdo, né? Tanto é que a gente tem o nome creator, que as pessoas falam muito, pô, os creators. E hoje democratizou muito, né, a criação de conteúdo. Pensa 10 anos atrás. Pra você produzir um vídeo no YouTube, era um trampo. Você precisava ter uma câmera, você precisava ter uma luz, você precisava ter um desktop pra editar. Você precisava ser louco o suficiente pra botar a cara na câmera e falar com a câmera, porque antigamente isso já era estranho. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo também. Né? Exatamente. Tinha também meio que essa pressão social de, sei lá, parecer estranho, parecer idiota. É mais muito socialmente atrás, né? aceito hoje em dia. Hoje em dia de fazer. boa. Mas total. Tanto é que a gente vê que vários dos criadores de conteúdo lá atrás tinham muitos equipamentos emprestados, né? Você via as histórias, assim, você via os primeiros vídeos do Felipe Neto, que ele mostrava, sei lá, o backstage, tipo, no Não Faz Sentido mesmo.
ele usava, tipo, um abajur como luz. Ele colocava uma folha que teve um dia que aqueceu muito, queimou, tipo... Era uma gambiarra, porque era muito difícil. E hoje, com o celular, qualquer um pode gravar um vídeo, editar no próprio celular e postar, mas não necessariamente, na minha visão, isso torna ele um creator, porque pra mim, o creator tá tipo, na analogia, aquela galera, sei lá, jogar futebol com os amigos no final de semana. Você tá jogando futebol. Não quer dizer que você é um jogador de futebol profissional. O creator é quem transformou aquilo numa profissão, de certa forma. É o que o cara faz. A atividade dele é criar conteúdo. É isso? Exatamente. E não só isso, pra mim, um dos fatores principais, assim, do creator é ter a criatividade. A criatividade é o fator que define quem é um creator. Porque, quando a gente olha no ponto da marca, por que uma marca contrata um creator? A marca contrata o creator muito pelo fator criatividade. Porque ele tá produzindo uma peça de conteúdo que, se não fosse esse cara produzindo, ele teria que contratar uma agência, uma produtora pra desenvolver, fazer um vídeo. É muito caro quando você é uma marca, quando você é uma agência. Se você quiser colocar uma pessoa falando, você tem que contratar um ator pra fazer isso. E se você é uma marca maior, né, que tem certos... Pensando assim, nos grandes anunciantes do Brasil, pô, o cara tem que ter Condecine, tem que ter um monte de regras também, que você não pode contratar qualquer profissional pra gravar esse vídeo. O cara tem que estar no piso salarial do sindicato, o cara vai ter que ter o maquiador, vai ter que ter o cara do áudio. Assim, gravar um simples vídeo pra internet, eu já vi isso muitas vezes, até mesmo pra marcas que estavam criando um post pro Instagram, era uma mini produção. Uma mini produção que custava, às vezes, dezenas de milhares de reais pra fazer conteúdo pra internet. Então, quando você chama um creator, você tá tendo ali uma mini agência inteira produzindo pra você. Porque tem o fator criatividade, que ele tá pensando em como passar essa comunicação, e tem um fator também muito forte, que ele é especialista num nicho, que normalmente é a audiência dele. Então, quando você vai falar com um creator, você sabe que esse cara entende como passar essa comunicação pra comunidade que ele construiu, porque ele construiu uma comunidade. Sem comunidade, dificilmente você é um creator, porque você tá ali falando com essas pessoas todo dia. E tem o fator também a autoridade. Mas autoridade não é como os infoprodutores falam. É mais autoridade no quesito as pessoas do seu nicho, da sua comunidade te admiram. Então, pra elas, você é uma autoridade. Quando você tá usando um produto, você tem um fator muito também de ser inspiracional, né, pras pessoas que te acompanham. Então, uma marca contrata pensando nesses fatores. Então, pensando nisso, eu falei, só que muitos criadores não se observam assim. Então, observando principalmente um MrBeast da vida, que ele é um grande criador, que a Forbes colocou ele como a grande aposta para se tornar o primeiro youtuber a ser bilionário, né? Eu vejo ele muito mais como um showrunner, tipo, se a gente for fazer uma analogia a coisas mais antigas, né, antes da internet, do que como um influencer. Porque pra mim tem essa diferenciação hoje do creator e do influencer. Porque o creator, ele se vê mais como um diretor dos próprios conteúdos. Vou tentar fazer um paralelo, desculpa de interromper, mas... tipo assim, o Denner, ele tem 100 mil seguidores no Instagram, vou dar esse exemplo, que daí talvez a galera pegue mais fácil, mas... Denner tem 100 mil seguidores no Instagram, mas ele não é o cara que, sei lá, tá lá criando conteúdo. Ele é mais, tipo assim, o Denner é um empresário, criou uma puta empresa, tem alguma autoridade naquele ramo que ele tá, então ele é um influenciador dos B2B, sei lá, um influenciador do B2B, mas ele não é um creator. Ele é uma personalidade conhecida, mas ele não necessariamente é um creator, porque ele não tem um fator tanto de criatividade nas peças que estão ali, entendeu? No jeito que você encaixa esses grupos, ele seria um influencer. Seria um influencer. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui. Tem muito perfil que vive de copiar algum outro perfil. Principalmente aqui no Brasil. Tem muita gente que encontrou um formato de um gringo que funciona bem e literalmente faz igual. Você acha assim, que aí entra criatividade no meio? Esse cara se classifica como creator ou não? Depende de como ele faz isso, mas em alguns casos sim, porque não é muito diferente do Luciano Huck no programa dele fazer o Lata Velha, que é um formato que pega muitas inspirações em formatos que existem na televisão americana. Então, assim, de certa forma, pode ser porque ele tá adaptando esse formato pra audiência dele, a não ser que ele faça exatamente igual, mas o que eu falo desse fator criatividade é muito importante, porque senão esse cara morre. O que a gente vê, o que faz esse creator sobreviver, é justamente esse fator. O MrBeast, ele não é só um criador de conteúdo, ele é um cara que criou um formato, então ele tá muito mais lá como uma Shonda Rhimes, que criou uma série e ela entende a audiência dela, tanto é que a série tá há 10, 20 anos no ar, tipo, se não me engano, a Shonda Rhimes é do Grey's Anatomy, né? Então, pô, a série tá na 26ª temporada, sei lá, tem infinitas temporadas. Ela é um creator. Ela é um creator, de certa forma, né? Porque ela tá ali, por mais que ela não apareça, e o próprio MrBeast, pega o MrBeast, ele não é o cara que mais tempo de tela nos vídeos deles. Então você tá usando creator realmente no conceito de criador. Não o de creator ser, né? Tipo assim, eu faço um vídeo, eu sou um creator, tipo assim, não é isso. É tipo, o influencer é normalmente quem aparece, creator é quem tá criando ali, e pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que não. No caso do Denner, ele é muito mais um influencer do que o creator. No caso da Shonda, ela é
a creator porque ela cria, mas ela não é influencer porque ela não fica E o aparecendo. MrBeast, ele é um pouco dos dois, né? Porque ele também é influencer, mas ele é muito creator. Cara, nem tanto, porque assim, você sabe-se muito pouco da vida pessoal dele, ele tem os produtos que ele criou, os produtos, assim, peças audiovisuais. Mas é pouco baseado nele, né? Não é tanto baseado, tipo assim, no cara, no MrBeast. Eu não sei nem o nome dele, tá ligado? Tipo assim, é pouco... mas é pouco pessoal, muito mais o conceito do canal dele, que Exatamente. é aquelas megalomaníaco, um negócio assim, Então, né? mas, por exemplo, vendo entrevistas dele, do MrBeast, você vê, por exemplo, tem uma entrevista que ele deu num podcast que ele fala o seguinte, que tem um youtuber amigo dele que ele tá ajudando no canal do cara, e o cara mandou pra ele uma mensagem, e aí, Jimmy, tudo bem? As dicas que você me deu tá dando muito certo, inclusive no meu último vídeo, eu consegui 65% de retenção, e agora eu posso quase me considerar um criador de conteúdo. Aí o MrBeast vai lá e fala, veja aqui que interessante, 65%. E aí ele fala que pra ele, né, se um vídeo tem menos de 70% de retenção, esse não é um conteúdo bom. Então 70% de retenção é o que as pessoas deveriam buscar. E aí ele fala... Na opinião dele, né? Na opinião dele, né? E convenhamos, ele também tem os vídeos gigantescos, né? Tipo, uns 25 minutos de vídeo, 30 minutos de vídeo. E ele consegue ter uma retenção altíssima. Então, sim, ele tá pensando muito em como as pessoas estão absorvendo o conteúdo dele, se estão assistindo. Então ele tá, de fato, pensando no conteúdo dele 100% do tempo. Tanto é que ele fala, pô, eu tenho pessoas, empresários que estão me ajudando em todas as outras partes, que eu não sou bom, e eu estou aqui focado, pensando no meu conteúdo. É na ideia do vídeo. Como um diretor faz, assim como o Valcir Carrasco, qualquer outro diretor de novela da Globo, se o Ibope tá caindo, ele tá pensando nisso. Ele tá preocupado se as pessoas, se a audiência tá caindo ou não, se as pessoas estão gostando ou não. Ele tá preocupado como tá sendo a aceitação dos personagens dele, porque ele tá literalmente pensando na obra dele 100% do tempo. Então, isso é um creator. E é importante falar isso, porque assim, muita gente cita o caso daquela influencer que tinha 2 milhões de seguidores, tentou vender camiseta e foi um fracasso. Camisetas não funcionou. É Ari o nome dela. Mas ela não era um creator. E a gente vê, ao mesmo tempo, grandes creators criando marcas bilionárias, ou perto disso, faturando centenas de milhões de dólares. O que difere esses caras que estão conseguindo dos caras que não estão conseguindo? É que esses caras que estão conseguindo, eles entendem muito bem a audiência deles, eles têm um produto muito claro de audiovisual, né? Uma peça de audiovisual muito clara, que tem uma audiência muito clara, que tem uma comunidade muito clara em algo específico. Então, vamos pegar aqui no Brasil. Qual que é um dos maiores creators do Brasil? Lucas Neto. O Lucas Neto, ele tem o brinquedo mais vendido do Brasil. Literalmente. Tem 3 milhões de unidades vendidas no último ano do boneco com a cara dele. E se não me engano, o terceiro lugar é o da Gi, que é uma personagem que participa do canal dele também. Porque ele tá ali fazendo conteúdo há mais de 10 anos no YouTube, vários tipos de conteúdo, ele também tá produzindo filmes, peças, séries, mas ele é um criador de conteúdo. E aí que entra aquela subjetividade do conteúdo que a gente falou, né? Porque, sei lá, as pessoas falam, o conteúdo meio nada a ver, meio merda, mas é porque quem fala isso geralmente não é uma criança. Não é o público. Geralmente não é o mesmo, público. cara, e mesmo quando você pega, sei lá, o conteúdo que não é pra criança, tipo, eu odeio esses Instagrams de fofoca, por exemplo, não consigo acompanhar. É ruim pra mim. Sim. Tem gente que adora. Ou A minha mina aparece várias. Eu adoro. Blogueira lifestyle. Blogueira lifestyle. Eu gosto, cara. Eu sigo 30 Instagram de fofoca. Tipo assim, blogueira lifestyle. Várias, cara, sim. tem umas que são minhas amigas e por isso eu sigo, mas assim, não é pelo conteúdo. Mas Porque tá mutado, né? Pode porém, contar, tá aí. mutado, né? Não, geralmente eu não muto. Meu algoritmo do Instagram é bem bom, cara. Não fica me mostrando as coisas. Então, pra mim é de boa. Mas assim, não seguiria. Quer dizer, eu acho, entre aspas, um conteúdo meio merda. Mas tem gente que ama. Então, Blogueira assim, lifestyle é tipo a pessoa que fica falando da vida dela. E não só isso. Tipo, vamos pegar aqui Kim Kardashian. De um- Ela é uma das grandes creators do mundo. Ah, o Amadeu é um cara lifestyle. É um cara Às vezes, lifestyle, quando ele sim, coloca sim, umas sim, lições sim. de negócio ali no meio, mas majoritariamente é Majoritariamente lifestyle. é lifestyle. Tipo, trocar ideia com ele, sentar e conversar é do caralho. Seguir o Instagram dele, eu não curto. Desculpa, Mercado do Amadeu. Amadeu. Amafãs, não me me julguem. julguem. Cara, no vídeo que a gente gravou com o Amadeu, os Amafãs vieram pra cima de mim nos comentários, foi bizarro. A galera reclamou muito. Teve muita gente que gostou, mas teve muita gente reclamando daquilo lá também. Não sei por que diabos. Foi um papo da hora, ele gostou pra caramba também. Foi. Uma pergunta meio. Tipo assim, só pra gente voltar nesse aspecto da subjetividade do conteúdo, né? Igual um TikTok da vida. Tipo, o TikTok, adultos em média, eu já ouvi muito falar isso. O TikTok é uma merda, não tem nada de bom, não tem nada de útil. Mas os números do TikTok já refutam você, né? Refuta qualquer pessoa que pensa isso. Em que sentido? Eu não entendi. Não, tipo, a gente tava falando da subjetividade do conteúdo ser bom ou ruim. Muita gente fala, já ouvi muitas vezes isso, de que, TikTok é coisa de criança, é um conteúdo merda. Mas, olhando pros números do TikTok, isso tá errado. Tipo, essa opinião tá errada. Não, inclusive, Porque não é majoritariamente crianças que estão no TikTok e tem um watch time fudido e Exato. é top. Um Não, puta os app últimos com uma baita números- rede social, tá ligado? Os últimos números do TikTok mostram que ele tá com 91 milhões de usuários ativos no Brasil. O Instagram acho que tem 100 e poucos milhões. 120 e Então, poucos. basicamente, quase
quase todo mundo tá no Instagram, digamos assim, se fosse a sobreposição ali, tá no TikTok também. Sim. Então, a maior parte das pessoas que falavam que só tinha criança, vinham muito dado de mais ou menos 2 anos atrás, quando o TikTok tinha 18 milhões de usuários. Então, tipo, hoje, não é mais aquele nicho, né? Hoje todo mundo tá no TikTok, mesmo que seja entrando 1 minuto, 2 minutos. Eu vejo também o poder do TikTok à medida que eu vejo compartilhamento nos grupos do WhatsApp. Cada vez mais, grupos que eu nunca imaginaria, a galera tá mandando no TikTok. Seja, igual hoje mesmo, um grupo que tem uns empreendedores que eu recebi um compartilhamento do TikTok, mas era uma fala do Barsi, o investidor. Mas, pô, o cara tá lá, aí você vê lá que tem o loginho do TikTok, né? Ele baixou, né? Que você que ele baixou do TikTok. Então, assim, pô, até esses caras estão consumindo também. Total. E dancinha no TikTok, o que seria? É um creator ou é um influencer? Cara, depende de como a pessoa faz. Na própria dancinha tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que faz a dancinha por diversão, porque é legal fazer a dancinha. E tem aqueles outros criadores que são os que eles chamam lá a DC, que é tipo a coreografia. Então esse cara, ele é um trendsetter porque ele cria a coreografia que toda a rede replica. Pode crer. Então se a gente for ver, temos aí a Vanessa Lopes. Trendsetter, né? Esse é um termo bom. Né? A Vanessa Lopes, ela tem mais de 10 milhões de seguidores no TikTok. Eu não lembro a última vez que eu li, tinha 10, se bobear, já deve ter 20 milhões hoje. Ela é a principal influenciadora de dancinha, digamos assim. Hoje ela tem contrato com quase todas as gravadoras do Brasil, porque se ela não dança a música, não cria a coreografia lá, a música não vira. Legal. Eu tava tentando achar o número de usuários, mas o Instagram tem 107 milhões de usuários no Brasil em 2022, pelo que eu peguei aqui. Mas isso aí foi uma coisa legal, que foi uma trend uma análise que eu vi fazendo que parece que ele tá começando a perder isso de fazer a música virar. E aí era uma dúvida que eu tava de... Como toda rede social, e a galera que tá mais recente, principalmente em negócios mais tradicionais, esquece. No Instagram, em 2013, todo mundo falava a mesma coisa que fala do TikTok hoje. Quer dizer que eles vão seguir o mesmo caminho? Não necessariamente, mas assim, eu já usava lá em 2013 e eu via mesmo, putz, esse negócio de postar foto, ninguém olha nada, ninguém tá nem aí pra isso. E hoje é o que é. E aí a gente olha pro TikTok e a gente vê mais ou menos assim, se for pra esperar, vai ter um processo de amadurecimento da rede, nem que seja porque os usuários atuais vão ficar mais velhos e se tornar seu... E tem um ponto... Por isso que eu tô vendo que o poder dele em alguns aspectos já tá caindo em relação ao que era antes. Então, por exemplo, as taxas de crescimento a nível global já começaram a desacelerar, o perfil de usuário, tipo assim. E aí eu vi, inclusive, a mudança. Todo mundo falava, o TikTok vai matar o Instagram. E o papo já tá virando, o Instagram agora tem um competidor à altura, entendeu? Foi vai matar pra tão competindo. A gente tem Como é que você vê essa mudança? Tem vários pontos ali. Primeiro, não vira tantas músicas. Tem um ponto também que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, tinha poucos criadores de outros nichos. Então, majoritariamente, quando você abria a sua timeline, tinha era só música. dancinha. Então isso era muito mais distribuído do que é hoje. Por mais que tenha milhões de visualizações ainda, tem uma gama de conteúdo pra que eu mesmo, que não gosto tanto desse conteúdo, não aparece na minha timeline do TikTok dancinha. Aparece outras coisas. Não aparece nada disso. Então, só que há 1 ano atrás aparecia. Por quê? Porque ele não tinha tanta oferta de conteúdos pra distribuir, então é de pouca força. Ao mesmo tempo, o TikTok tem um grande interesse de ser forte em música. Porque ele tem o interesse de competir com o Spotify, com o Ele começou pelo Musical.ly, né? Com o Musical.ly, mas ele tem um app de streaming, né? Chama Resso. O próprio TikTok sim. tem. E agora lá dentro tem a parte de músicas no TikTok também. Que é pelo Resso. É interessante ver, porque esses dias eu tava andando na rua, aqui em São Paulo, e eu vi, tipo, uns 5 imobiliários urbanos seguidos com publicidade do Resso. Então, tipo, eles já estão investindo aqui no Brasil, no Resso. Não sei como vai ser essa guerra, né? Que é o TikTok aí tentando abraçar outros pontos, mas ele viu, já que eu sou forte em música, eu quero dominar isso aí, ter mais share pra aumentar meu poder nisso. Mas eu vejo o TikTok não tanto quanto o competidor do Instagram, por mais que as pessoas pensem isso, eu acho que ele é mais um competidor do YouTube, porque são propostas diferentes. Porque assim, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o TikTok tende a ter uma conversão mais baixa para anunciante. Anunciar no TikTok é relativamente barato, você consegue impressão muito barato, você consegue ter milhões de views, você consegue até ter muitos cliques no seu site, mas hoje é uma desgraça de conversão. Já testei em algumas marcas. Hoje eu recebi a mensagem do Max, que é o CMO da V4, que eles começaram a fazer mais campanhas no TikTok e tá dando certo. Então, a gente também tá, mas eu vejo que é muito assim, mato alto no sentido... YouTube, teve uma época que a taxa de conversão de YouTube era sensacional, mas por quê? Porque como não tinha ninguém fazendo, era tão barato que o custo por conversão era barato. Mas a taxa sempre foi um lixo. A taxa de conversão é muito baixa. Hoje é mais ou menos isso. Eu já vi casos ali que tava tendo custo de download, assim, na casa de centavos, só que a galera não abriu o app. O download... Não, e outra coisa, né? Tipo assim, o download pra view era uma coisa bizarra se
você compara com o Instagram Ads, por exemplo. Agora, só que por que eu acho que a conversão é baixa e eu acho que tende a se manter baixa, tá? Comparado ao Instagram e ao Facebook. Porque o perfil de consumo é muito diferente. Então a gente tem que entender isso na rede que a gente tá falando. O Instagram, você vai lá com vários objetivos. O modo de uso do Instagram e do TikTok é completamente diferente. Você pode olhar aí no seu celular agora, se você usa o TikTok e usa o Instagram, que o Instagram você vai abrir ele umas 30 vezes por dia, pelo menos. Porque você recebe várias notificações, você fala com seus amigos e tal. Então... E o TikTok tu abre poucas e passa um tempão. Só que o motivo que você entra no TikTok é muito específico. Você vai lá sabendo que está entrando no TikTok pra gastar um tempo. Então você vai lá com o objetivo full de entretenimento. Então tô aqui no TikTok querendo ver entretenimento e aí, por conta do algoritmo deles que é bom, ele acaba te sugando mais minutos. Você tinha expectativa de ficar às vezes 5 minutos, acaba ficando meia hora, acaba ficando uma hora. Eu tô olhando aqui. Olha, numa semana eu tenho 146 aberturas do Instagram e 24 do TikTok. Só que olha, o tempo passado eu passo mais tempo no TikTok do que no Instagram. Interessante, olha só, eu tenho 141 no Instagram e 10 no TikTok numa semana, aí eu 5 horas no Instagram e 2 horas no TikTok. Talvez eu usei mais. Mas mesmo a relação, cara, olha quanto, tipo, sim, 150 de tempo para ver 5 para 10 para 2 horas. Proporcionalmente o TikTok é muito mais mesmo. Então, eu só não mostro o meu porque eu uso muito pouco TikTok. Infelizmente, eu queria gostar mais, mas acabo não gostando tanto. Eu já usei mais TikTok, hoje em dia eu uso pouco também. Mas o que isso mostra? Isso mostra que o usuário, quando vai no TikTok, ele tá com um objetivo específico. Qual é o objetivo dele? Quero ver vídeo. Então, o que ele mais quer? Ver o próximo vídeo. Então, ele não vai se engajar tanto com o anúncio, porque a experiência inteira do TikTok é em app. Eu não quero sair do app. Tipo, eu não tô interessado em sair do app, porque eu tenho um objetivo muito claro de ver o próximo vídeo. Eu tô aqui pra isso. Enquanto no Instagram, você não vai com um objetivo específico. Então, tanto é que o Instagram vai lá e criou aquele Notes, né, que você vai lá. Qual que é o objetivo disso? Fazer com que seus amigos te mandem mais direct. Por quê? Porque se ele te mandar uma direct, é mais uma chance de ele te mandar um push a mais e você clicar e de 140 pra ir 141 abertura, 142, 143. Não aparece no meu Instagram até hoje. Você é o felizardo aí. Ocupa um espaço inútil lá em cima. Então, como você tem várias sessões do Instagram de poucos minutos, quando você vê um anúncio, como você não tá tão focado, você vê uma roupa legal, vou comprar, legal. Porque você não tem um objetivo específico, você nem sabe por que você tá vendo stories direito. Você não tá lá, tipo, quero ver vídeos. Tô vendo um vídeo, tá achando legal, quero ver o próximo vídeo. É muito comum, não sei se acontece com vocês, tipo assim, às vezes o cara tá meio entediado fazendo nada, ele pega, puxa o Instagram, abre os stories, olha 1, 2, 3, daí sai, daí vai embora. Enquanto que o TikTok é quando você abre, você quer passar um tempo maior, então você acaba acessando. Acho que o maior uso do TikTok, data foda-se aqui, né? O famoso data foda-se, tá ligado? É tipo assim, cara, de noite, antes de dormir, o cara tá ali, vou ver um TikTok, o cara fica meia hora vendo aquela merda. De noite, antes de dormir ou quando vai no banheiro. São os dois momentos que eu mais uso o TikTok. Exato. Aí você não vai querer, legal, essa loja eu vou comprar agora. Não. Tipo, na real, assim, muito do TikTok, anúncio no geral é assim, mas no TikTok eu acho que é mais ainda, que é tipo assim, apareceu o ad, você já passa. Eu acho os anúncios do TikTok ruins comparado no Instagram. Mas pode ser também a percepção do anúncio. É porque a marca é mais quadrada também, né? Não sabe muito fazer. Hoje a gente não tem poucos pequenos anunciantes no TikTok como a gente tem no Instagram. Tem cara de ad. Tipo, todo ad no TikTok parece tem cara de ad. Porque você vai ver o ad, é do Guarana Antártica, tá ligado? Aí, tipo, tá todo mundo fazendo vídeo no celular. Aí do nada vem um vídeo de uma produtora. Numa red. Tudo verde na cor do Guarana Antártica, sabe? E aí vem um cara que você sabe que é um ator tentando fazer uma dancinha, só que, não tá muito na tua Guaraná. Voltando aqui agora, eu tenho duas perguntas que agora que eu me toquei ideia. Vamos lá. Primeiro, você acha que a gente lá no G4, os principais mentores, eles são creators ou não? E o segundo, quando a gente pensa assim, imagina, quem nos ouve no Roy Hunters basicamente são dois perfis, beleza? A galera de marketing, que ali tá gerente, um head de marketing das empresas, ou o próprio empreendedor. A gente já conversou algumas vezes, você falou, tava pegando, cara, as empresas deveriam se mover, ou que as principais empresas estão indo pra lá. O que seriam os primeiros passos para essas pessoas? Tá. Tem uma frase que eu gosto muito do Jean Martinez, que ele é da Winning, que ele fala assim: as marcas que não se tornarem creators competirão em desvantagem com creators que se tornarem marcas. E eu acredito muito nisso, pra mim é uma frase muito forte. E na minha visão, por exemplo, do G4, eu não acho que os mentores são creators, porém o G4 é creator. Tanto é que o G4 tem vários podcasts, o G4 tem várias áreas de conteúdo, o G4 tá ativamente publicando, tá ativamente pensando em como capturar a atenção do usuário, como agregar, e isso pra mim é o certo. Quando a gente fala de ser creator, eu não falo assim, pra você, o CEO da sua empresa, ser o creator, mas a sua marca, a sua empresa tem que ter a visão de eu quero ser um creator e me tornar uma peça relevante de conteúdo sobre o meu nicho, o assunto que eu domino. Será que dá pra dizer que, tipo assim, a galera que monta a dinâmica da aula, do conteúdo, da estrutura do produto, são mais os creators do que o Nardon, por exemplo?
Mas não só isso, A não ser que o Nardon criou o conteúdo, né? Mas não só isso. No conteúdo de produto a história é outra. Eu tô pensando mais aqui o conteúdo do sentido de comunicação e marketing. No produto os caras são envolvidos pra caramba porque precisa, né? A proposta de valor da marca os caras fazem, Sim. Por exemplo, você tem lá a Thay pensando em como vai criar mais vídeos, qual podcast vai ir, vocês estão ali tentando fazer growth, tipo assim, vamos criar esse podcast, vamos criar aqui o Extremos, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Então, a marca tá pensando sempre em como criar mais conteúdo e ser mais relevante. Então, a marca é creator, mesmo que o Nardon, ele não seja um creator no perfil dele o tempo todo, apesar de ele criar conteúdo ocasionalmente, quando ele tá vestindo o G4, ele sabe muito bem as atribuições dele, ele cumpre esse papel, tanto é que o objetivo do próprio G4, né, é ser menos dependente tanto da imagem dos 3 principais sócios, pra marca como um todo criar conteúdo. Tanto é que vocês começaram a colocar outras pessoas também pra criar conteúdo, e isso é muito relevante, né, que você tá pensando assim, pô, eu quero que as pessoas, quando pensem em empreendedorismo, pensem em gestão, pensem em G4, e isso já tem funcionado, né? Uma coisa muito legal, se você vai no TikTok e busca empreendedorismo, o primeiro perfil é o meu. Sensacional. Não sei porquê, mas é. Você fez esse teste em outros perfis que não te seguem e tal? Sim, até deslogado. Testa depois. Um ponto que eu queria trazer, assim, é tentando trazer um pouco mais pra realidade do, pelo menos do público, ou que lida com o cliente, ou que é o cliente aqui, que é um empresário, né? O que tu diria, assim, que seriam, sei lá, suas principais dicas pra empresa? Como que a empresa, com base em tudo isso que a gente aprendeu até aqui, com essas visões que tu tem, o que são os principais ensinamentos pra empresa? O fato de aproveitar e fazer melhor conteúdos e talvez ter um creator, ou se tornar um creator e... O primeiro ponto pra mim, se a gente for há 10 anos atrás, a gente tinha muito o pensamento de mobile first. Quem lembra disso? Porque a gente tava num cenário em que a maior parte das pessoas ainda usavam um desktop. E aí tinha o celular, veio o iPhone, começou a ficar mais ou menos popular, tinha outros smartphones ali, e a maior parte dos sites eram pensados pro computador, e aí a galera fazia o responsivo adaptando pro celular depois. Tipo, vou fazer aqui o meu site pro computador e depois eu faço pro celular. Aspas rapidinho. Até hoje ainda é meio assim, cara. Exatamente. Eu não conheço quase ninguém, pra não falar ninguém, que faz primeiro no mobile. Todo mundo eu vejo constrói desktop e depois pensa no mobile. Pior que é verdade. Então, aí, isso fazia muito sentido no universo em que 20% dos acessos eram celular. Só que hoje, é muito raro você ver uma empresa, a não ser que ela seja muito B2B, a maior parte dos acessos dela sejam de pessoas no escritório, computador, ela vai ter pelo menos 80% dos acessos vindo do celular. E isso é o normal hoje. E aí, lá na época, 10 anos atrás, começou a iniciar o movimento Mobile First, que era muita galera do Vale do Silício, alguns desenvolvedores, alguns designers, falando, cara, em breve, ou já quase a maior parte dos meus acessos vem do celular, vou pensar primeiro a usabilidade do celular, porque ela é mais importante, e aí depois eu penso nas outras telas. Eu adapto ela para as outras telas, já que elas vão ter menos visualizações, e criou-se esse pensamento que, pelo menos em startups, eles pensam muito isso, principalmente quem tem app de celular pensa muito isso, né, tipo, a minha principal interação é no meu próprio app, então vou pensar mobile first. App, geralmente a galera, é que não tem nem como não ser, na verdade, né, app, é muito da vida, mas essa ideia de mobile first é o que permitiu, por exemplo, o Nubank começar a falar assim, cara, só abre a conta no celular, não tem desktop, hoje acho que tem uma interface, mas tem, assim... continua sendo ruim, mas é mobile não mesmo. tinha. Aí, por exemplo, o C6 Bank não tem como você acessar no desktop. É mobile first. Então, eu penso no mobile porque eu priorizo o mobile. Então, trazendo esse pensamento, eu acho que a gente tem que começar a criar aqui um movimento Creator First. O que é esse movimento? Que é, principalmente quando você está pensando em escala, você tá pensando em fazer criativos, tem uma campanha ali, você tem 3, 4 conjuntos de anúncio, cada conjunto tem 5 criativos, então você põe um monte de gatilho mental, copy lá para fazer os criativos, só que a galera pensa muito pouco em como isso vai ficar no conteúdo. A empresa pensa, pô, mas eu queria que você comunicasse isso, comunicasse aquilo, precisa ter esse gatilho aqui, precisa ter esse CTA, e aí, obviamente, como todo mundo sempre faz as coisas de última hora, sem muito tempo, o tempo que ele gasta produzindo esse conteúdo de fato, que vai ser o criativo, que vai rodar a campanha dele, ele gasta pouquíssimo tempo, faz de qualquer jeito, e eu nunca vi um gestor de tráfego, alguém de mídia, que jogou numa reunião assim, cara, o watch time desse anúncio é tanto. Nunca vi. Porra, como você quer que sua taxa de conversão aumente se ninguém nem assiste o seu criativo, se as pessoas não se pulam? Então, quando eu falo Creator First se fosse um creator fazendo esse mesmo criativo, ele faria dessa forma ou faria diferente? Se fosse esse creator, ele faria em 2 dias isso ou faria em 1 semana? Qual que você acha que é um prazo razoável para alguém realmente pensar esse conteúdo? Porque se eu quero ter conversão, eu vou fazer exatamente igual, sempre seguindo essa cartilha, que eu vejo hoje todo mundo seguindo a mesma cartilha de ads, né? Vai lá, a não ser as marcas que pensam mais em awareness, que tipo uma Dove, que faz aquele comercial, mas quando a gente vê, principalmente marca que quer vender pro B2B, ou quer vender um ticket um pouco mais alto, é sempre uns vídeos meio quadrado, falando uma mensagem, você tem que fazer isso, clica aqui no CTA, blá, blá.
Se fosse um creator, eu faria assim, que aí que eu falo do MrBeast, que ele é muito foda nisso. Que a gente tava até falando aqui no off, que ele tem lá a Mr. Fish, que é a Feastable lá, que é o chocolate dele, que ele tem um vídeo no YouTube que ele recriou uma fábrica de chocolate inteira, e aí pra você participar desse vídeo... Eu vi esse vídeo. Pô, é sensacional. É incrível esse vídeo mesmo. Quem participou desse vídeo foram 10 pessoas que compraram o chocolate dele, que tinha um ticket igual lá no filme mesmo, da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Foram convidados a fazer, e é, cara, uma grande publi da marca dele, de 17 minutos, que tem mais de 150 milhões de views, né? E ele chama lá aquele chefe de cozinha, o Gordon Ramsay. Gordon Ramsay no meio, pra ele experimentar o chocolate. E o Gordon Ramsay fala que o chocolate é ruim. Não que é ruim, mas fala que é pior do que o outro lá, que era caro, né? Não, mas e ele deixou isso Mas no tudo vídeo. bem, da hora, é isso sensacional, um puta conteúdo legal, que todo mundo pirou. É um chocolate puta barato, era óbvio que não ia ser melhor do que um chocolate de $1.000, sei lá, alguma coisa assim que ele pegou, né? Mas essa é a graça, essa é a piada. Essa é a piada, né? Que tipo assim, beleza, pode não ser o melhor de $1.000, mas de $8. Mas ele falou que é bom. Gordon Ramsay falou que é decente. Então tá E bom. eu te falo, me fala um vídeo da Lacta, ou de qualquer marca da Mondelez, que é uma grande marca de chocolate, que tem 150 milhões de views. Nem com ads os caras têm isso. Nem com ads os caras fazem isso. E é o que a gente falou, né? É um pouco similar, por exemplo, a um CPL na fórmula de lançamento clássica. É um vídeo, propaganda de 1 hora de duração, que você tá todo mundo assistindo com a retenção gigante, porque parece conteúdo. É conteúdo. Não, é conteúdo. Eu mesmo, estando nesse meio aqui, eu não tinha parado pra olhar esse vídeo, porque eu olhei esse vídeo como consumidor mesmo, eu não tinha parado pra sacar esse insight, tá ligado? De que, pô, ele literalmente ele criou uma fábrica de chocolate mesmo. Eu dei uma olhada no vídeo depois, bota MrBeast, sei lá, Chocolate Factory, alguma merda assim, você vai achar. E é bizarro, velho. Algumas coisas vieram na minha cabeça, né? Então talvez não é nem tanto creator first, mas content first. E aí pra ser content first, você tem que pensar com a cabeça de creator. Isso me lembrou muito, né? É quase um full circle na questão de marketing, de voltar pra aquela ideia de pensar em planejamento de marketing para ter uma visão de campanha no sentido mais amplo da coisa. Cara, não é a campanha do anúncio, é qual que é a campanha no sentido, qual que é a mensagem que a gente tá pensando, qual que é o molde que a gente tá passando, qual que é a melhor forma de comunicar essa mensagem para ir realmente pensar em como produzir as peças que vão fazer parte daquela campanha pra ir pro ar. Óbvio, não tão quadrado necessariamente, mas assim, meio nessa linha, né? E não só isso, né? Você pode também contratar um creator pra fazer seu criativo. Muita gente vê o creator, tipo assim, fulano cobra tantos reais por post, R$3.000 um post, um creator mais barato, né? E o cara acha um absurdo. Eu falo, cara, produz um vídeo menos de R$3.000. É muito difícil. Tipo, porque você tá comprando, além de ter a imagem de um cara relevante pra um certo público, é um grande criativo. Teve uma startup que eu ajudei, que os anúncios vencedores deles eram todos de creators. E muitos desses creators, as pessoas estavam vendo o anúncio e nem conheciam o creator, mas é tão criativa a forma como ele exemplificou o uso do produto, que virou uma peça de anúncio que tá rodando há 6 meses. Então, e às vezes você pode até falar, beleza, ele fez uma peça de anúncio que rodou bem, eu vou me inspirar nesse formato pra tentar fazer mais agora, como se fosse os KVs ali da onde desdobrar outras peças. Um exemplo até do B2B, eu queria a tua opinião nisso sim, porque muitas vezes a galera reclama, eu também tenho um pouco de dificuldade às vezes de pensar nisso, que é, pensando num chocolate, pensando num B2C, às vezes vem mais ideias mais rápido, de forma mais, entre aspas, fácil. Como que tu vê isso pro B2B? E só dando um exemplo, já respondendo também a pergunta, a gente na V4 fez um negócio que foi interessante, nos ajudou muito pensando nisso. Tipo, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é a questão de gestão de tráfego, tráfego pago criou um vício cabuloso nas pessoas, que é tipo assim, velho, bota a campanha no ar, gastou R$1.000, não deu certo, troca, faz outra, e vai fazendo outra, e não tem muito penso. O volume de criativos é gigantesco, criativo né? Pra caralho, e é isso aí, campanha, e cria. Então acho que tem um pouco desse contrário do que tu falou, né, João? Sim. Indo muito pro lado de fazer quantidade, foda-se a qualidade. E aí na V4 a gente tava nessa vibe também de o gestor de tráfego vir em mim, por exemplo, e falar, cara, eu não cuido do marketing, né, mas vir em mim como referência e falar, pô, olha só, me ajuda aqui porque eu já criei 400 criativos e tá dando errado e as campanhas não estão dando tão bem, não estão indo tão legal. E a gente começando a ver que nessa estratégia o cara não tinha, por exemplo, CTR alto. Tipo assim, CTR médio na época era 0,2% no Facebook Ads. Que é ruim, né? Tipo assim, 0,8 era a média, muito tempo atrás, quando eu lembrava, a média total, assim, de mercado. Mas ainda assim, 0,8 é uma bosta. De CTR pra... Bosta não, mas é média ruim, eu acho. Isso é tão bizarro que agora pensando aqui, tipo, CTR é a última métrica que eu olho no anúncio. Porque Pois é, quando o mas meu é resultado tá importante, né? ruim, quando o resultado tá ruim, a primeira coisa que eu olho é taxa de conversão da página, porque às vezes, né, pra ver se não tô com alguma cagada na página. Quando eu vou pra plataforma de anúncio mesmo, eu olho primeiro CPM, pra depois
depois eu olhar CTR. Porque eu olho primeiro assim, putz, é minha competição, não sei o quê. Eu tô muito mais olhando pra métrica de anúncio pura do que a criatividade pra ver se as pessoas que estão me enxergando eu tô fazendo algo legal pra elas. Como a gente tava rodando muito criativo, tipo, estático, o CTR era mais importante. Mas essa insight de olhar o watch time também é legal. E aí o que a gente fez pra finalizar o meu ponto aqui é que a gente chamou a Catherine, que é uma pessoa referência no mercado disso ela, e tal. Você tá ligado nessa estratégia? Mas resumindo pra galera que tá nos ouvindo, tipo, a gente chamou uma pessoa manja de criação de conteúdo que é uma pessoa, na sua essência, muito criativa e utilizou ela pra nos ajudar a fazer os nossos criativos. E isso vem funcionando. Vários dos criativos que a gente fez com ela falando, ela dando as ideias, ela fazendo umas brincadeiras, uns negócios assim. Mesmo pra V4, que é um B2B, que teoricamente você fica pensando que tem que ser um negócio meio quadrado, meio Salesforce, tá ligado? Windows 98, assim, da vida. Não deu certo, tá ligado? Foi interessante. Não é nada bizarro me jogar na banheira de Nutella, mas é um pouco mais criativo e funcionou. Esse é o caminho. Esse certamente deve ser um dos caminhos, mas como que tu vê isso pra B2B, que às vezes é um pouco mais difícil de pensar? Com certeza tem algum creator de nicho. Eu acho muito raro ter algum segmento hoje que não tem um creator. Que as pessoas ficam pensando em creator, tenta ter a visão Whindersson. Isso, esse cara não é. Os caras gigantes. A própria Catherine não tem milhares, milhões de seguidores. 120 mil. 120 mil. Mas ela é uma pessoa criativa. Então você pode trazer pessoas que, primeiro, entendam do segmento, né? Pra ele não ficar falar um absurdo. Sim. Seja alguém um pouco mais criativo, que tá fazendo algo um pouco mais criativo. Tem um fator também muito importante que é adquira creators. Se você é uma empresa de um porte maior, que é algo que faz muito sentido, que é, cara, se você tem uma empresa de B2B muito forte, tem um site muito grande de B2B. Cara, às vezes faz sentido você comprar esse site, porque às vezes a monetização desse cara é literalmente AdSense. Que é um centavo por visita que o cara ganha. Não, e esse cara talvez conseguiria pensar seus criativos muito melhor. E a gente vê ali em outras pontas, porque é o que a Magalu fez comprando o Jovem Nerd, por exemplo. Ela queria abrir uma frente de anúncios, né? Porque hoje a Amazon é um dos maiores players de venda de anúncio, né? Dos Estados Unidos. E a Magalu quer fazer isso aqui no Brasil também. Inclusive reportou esse mês que o faturamento dela com anúncios foi 100 milhões de reais. Não é tão grande assim perto do faturamento do grupo inteiro, mas já é algo fortemente relevante, que eles compraram lá Jovem Nerd, Canaltech. Então, eles estavam abrindo uma frente que eles não entendiam tanto, compraram players que sabem fazer isso. Então, se você é uma empresa maior, acho que faz sentido pensar minimamente, cara, tem alguém que tem uma newsletter? Tem alguém que tem um podcast sobre esse assunto? Cara, com certeza deve ter algum podcast sobre desde agro até qualquer coisa. Às vezes os podcasts, eu tava vendo um podcast sobre poker, nada a ver com o assunto, mas os caras são super pequenininhos, super nichados, e o começo do podcast era tipo assim, era eles falando de um patrocinador pequenininho deles, e falando, cara, a gente tá precisando de uma grana aqui pra conseguir comprar uns microfones, pá, tipo, mó nichado, super específico, e os caras tão lá sofrendo, mas criando um puta conteúdo que tem uma certa audiência relevante. Então isso também são oportunidades. Sim, que aí poderia ser um modelo de aceleração de creators. Um cara que tá pequeno, legal, porque legal. Às vezes tudo que esse cara precisa é literalmente um microfone. É. Então você pode literalmente falar assim, cara, eu quero ter 10%, 20% do seu podcast, e eu vou te dar um estúdio, um microfone, uma câmera pra você gravar. Então é muito que, digamos assim, a XP fez isso em outras proporções, que é tornando pessoas dentro da base de colaboradores deles que tinham mais feição com a câmera, ajudar esses caras a se tornarem criadores de conteúdo. Então você pode também transformar o seu time de vendas, ou alguns deles que tenham interesse, que nem todo mundo vai ter esse interesse, deles poderem criar skill, conteúdo. Às vezes, né? O cara às vezes não tem a skill mesmo, né? Às vezes o cara não tem skill também, não tem equipamento, não tem incentivo. Um adendo pras empresas, só também cuidado com os contratos de uso de imagem, não compete, todos esses pontos que... Esse play é muito legal, mas eu já vi dar problema nesse sentido. Igual, por exemplo, a XP, eu não sei parece muito... básico, mas eu não sei muito a fundo do contrato, mas se não me engano, tem uma regra lá que quando você era um cara do nada, que eles te criaram, se você saiu um dia da XP, a rede é dela. Então, inclusive, tem aquela... Tinha isso mesmo. Tem a... Qual Ana Magalhães, que é a Explica Ana. Explica Ana, né? Que ela saiu da XP, ela teve que criar outro Instagram, porque o Explica Ana era o nome da XP. Isso é uma forma. E o caso deles, eles criaram tanto ela ali, claro, né, ela também obviamente tem o mérito dela, mas é tanto criação deles que quando as pessoas viam ela e falavam com ela, não chamavam ela de Ana, chamavam ela, ô, Explica Ana. Era nesse nível, assim. Ou Ana Explica. Eu não acho que precisa ser tão brusco, assim, a ponto de, pô, a sua rede é minha depois, mas com certeza... Algumas regrinhas são importantes porque... É um casamento. É isso aí. Eu falo mais no sentido porque, assim, no caso dela, ela criou uma outra conta e provavelmente ela deve ter um certo rancor por isso, por ter perdido essa conta, senão que ela poderia continuar, dar o outro voo, mantendo uma boa relação com o antigo empregador. Eu acho que há de se pensar isso também, mas com certeza é um tema importante de ser falado, né? Porque você tá dando exposição pra alguém, muitas vezes comprando mídia, né, pra essa pessoa. Né? Pensando assim, vamos pensar então num cara menor. Um SMB médio no Brasil deve faturar, alguma coisa fatura entre 1 e 10 milhões ano, normalmente. Grande maioria
maioria tradicional, esmagadoramente é serviço e varejo e alguns serviços... É que entra muito service B2B, né? Serviço, varejo, 1 a 10 milhões. O que você acha? Putz, legal, ouvi isso que vocês falaram, quero começar a dar os primeiros passos, ter essas mensalidades de creator, não posso comprar um creator. O que você acha que vale a pena as pessoas, pelo menos, caminhos pra refletir e ver qual que faz mais sentido? Depende do segmento dele e da margem que ele tem no negócio. Porque 10 milhões pode ser um puta negócio, dependendo da margem do cara. Porque às vezes o cara, o fundador dessa empresa tá colocando quase tudo no bolso, se ele tem uma equipe enxuta. Serviço, normalmente os caras têm uns 30%, 35% de margem. Em varejo, eles devem ter ali na casa de 10% de margem nessa escala. Então ele tem que pensar nisso, porque aí muda o quanto ele pode investir, né, e se dedicar a isso. Mas basicamente a lógica é o seguinte, é o que eu volto na frase que eu citei aqui mais cedo. As marcas que não se tornarem creators vão competir em desvantagem com creators se tornarem marcas. Um grande exemplo disso é o próprio G4. Porque assim, se a gente pegar ali o Thales Gomes, etc., eram players importantes que tinham uma certa relevância midiática, que quando eles entraram em educação, eles destruíram todos os outros players que estavam ali, achando que estava tudo certo, que o jeito que eles faziam funcionava, e funcionava mesmo até aquele momento. E aí veio uma pessoa mais midiática, que já tinha uma certa autoridade, e quando entrou nesse segmento, entrou destruindo esse segmento. Assim como a gente vê outros criadores de outro segmento, quando eles criam marcas, criam empresas, essas empresas têm grandes vantagens competitivas, porque os fundadores detêm audiência, e a gente sabe, né? Se você não tem audiência, você precisa comprar por audiência, e a audiência é caro. As pessoas, por mais que você possa investir R$100, R$200 no Facebook, é caro de fato, assim, é um custo muito relevante dentro da empresa. Não, é tipo, G4, vai, a gente fatura... Ano passado a gente faturou 131 milhões, se eu não me engano. 131 milhões e alguma coisa, a gente investiu entre 13 e 15 milhões de reais. É considerável. É dinheiro. E não só isso, agora vamos pensar aqui, quem eram os competidores do G4 antes? Acho que eles nunca imaginariam que ia chegar uma empresa em tão pouco tempo, em 2, 3, 4 anos no máximo, ia dominar todo esse mercado, e o G4 fez isso. Insper, GV, Dom Cabral, essa galera de ensino executivo mais tradicional, ninguém tá fazendo isso. Exatamente, então esse é o ponto. O risco é iminente. Você pode falar, eu não consigo. Beleza, o problema é seu. Se algum criador entrar nesse mercado, ele vai destruir, cara. Assim como a gente vê criadores de vários nichos muito específicos, tipo assim, tem criador que era pessoa que, tinha uma fábrica de sei lá o que, às vezes o cara virou criador e tá explodindo. Eu vi também um caso de pessoas de educação que era tipo uma pedagoga que ela era bastante conhecida, entrou numa empresa de educação. Tipo, existem vários micro nichos que a pessoa pode ser um criador de conteúdo, e eu entendo o lado desse SMB, que ele acha dificuldade, às vezes eu não sei criar conteúdo, eu sou muito quadrado. Cara, ou você aprende, ou você espera, né? Porque quem não tá crescendo, tá morrendo lentamente, isso é um fato duro de se falar às vezes, mas eu acho importante falar isso porque, assim, houve uma discussão muito grande no ano passado sobre o que eles chamavam da tictorização das profissões, que era muitos profissionais reclamando. Agora tem que fazer dancinha pra conseguir ganhar cliente. Pra conseguir ganhar cliente. Tem um consultório, estudei medicina, não quero fazer dancinha. Cara, beleza, um abraço. Se você não fazer, aquele médico que muitas vezes é pior que você e que tem mais audiência, vai ter mais clientes que você, e é isso. Só que parece injusto, mas sempre foi assim. Essa é a verdade. A clínica que gastava dinheiro em marketing e ia lá e panfletava pela cidade, ela tinha mais clientes mesmo do que um médico que começou na raça. Então, sim, o marketing sempre existiu. O que aconteceu é que agora a criação de conteúdo deu mais escala pra isso. Então, todas as empresas, pode ver, cara, todas as empresas, é muito raro você ver uma empresa líder de segmento que não investe nada em propaganda. Porque às vezes ele acha que ele não tá investindo em marketing, mas ele tá investindo em outbound pra caramba. Isso também é uma forma de marketing, né? A galera confunde investir em marketing com gastar com anúncio. Não é assim. Gastar com anúncio é um canal possível dentre uma série de canais de marketing. Então a dica que eu daria pra esse cara é: tente criar conteúdo. Se você não consegue contratar ninguém, tente criar você o conteúdo. Se você não é bom, aí, cara, desculpa, tá funilando muito, fica realmente complicado. Aceita o seu negócio do tamanho que ele tá. Apresenta, o que a gente tem visto cada vez mais é que quando você começa a colocar pessoas, porta-vozes de marca, começa a criar conteúdo ativamente, você tende a crescer mais rápido. Esse é um motivo pelo qual a V4 usa a imagem do Denner, por exemplo. Ela poderia não usar, né? Não sei criar conteúdo. Mas o cara foi lá e fez. Então, quantas agências nunca criaram conteúdo e não são tão conhecidas quanto a V4? E o Denner, no caso, não é algo que ele super ama e é o nosso cara perfeito. E na V4, acho que é um case legal, porque vocês começaram com os embaixadores, e o Denner, eu lembro que ele tinha resistência pra caramba em ele também ser um porta-voz
público sempre quis assim, com não sei o desassociar, quê. entendeu? Eu lembro que a gente conversava disso faz relativamente pouco tempo que o Denner começou a ser trabalhado como figura mesmo ali, cara. Vocês começaram com o embaixador antes de começar com ele. Não foi que a gente isso? fazia antes disso, a gente fazia o YouTube, só que o YouTube ele também era um canal que a gente fazia, tipo, com muita gente. Então quase todos os sócios que a gente tinha, na época que a gente fazia mais YouTube mais forte, eles participavam. Então nunca existiu, tipo assim, o canal do Gui, o canal do tipo Denner assim, e tal. era produção de conteúdo, não era V4. trabalhar uma imagem de um porta-voz. Não né? era um influencer. Acho que uns 2 anos pra cá, 1 ano e pouco, 2 anos pra cá, que começou isso. Primeiro com o Denner, depois um pouquinho mais comigo também. Hoje em dia tem os dois aí como os principais. Mas ainda assim, os influenciadores, tem a V4 é não é outra coisa, né? Mas é outra estratégia e tal. Esse é um ponto. E vem dando muito certo. Porque normalmente a galera coloca os sócios pra falar, justamente por causa desse risco que a gente falou da XP. E se o cara sair? Um sócio dificilmente vai sair. Então, e dificilmente ele vai e mesmo que saia, dificilmente ele vai sair, por exemplo, pra um competidor. Tipo assim, cara, um dia eu saí do G4, eu sou sócio, eu não vou sair do G4 pra abrir o J4 e competir com o G4. Eu vou sair pra fazer outra coisa e aí tudo bem. O problema é sair da empresa e levar aquela audiência mais do que levar a audiência, é levar a audiência pro competidor. Esse que é o grande risco que as empresas tentam travar em contrato. E não só isso, quando é um sócio, é mais barato, né? Se você entende mais o seu business, tem que explicar, porque senão você teria que contratar um influenciador ou um ator, e aí fica mais complexo, fica mais caro, mas também é importante ressaltar que todo bônus tem o risco. Se a gente for olhar, quando você se torna uma figura pública, tem que tomar muito cuidado com o aspecto da sua vida pessoal para não respingar na sua marca. Se a gente for pegar o exemplo do Madeiro, por exemplo, as declarações lá que o Dusky fez na pandemia, mancharam profundamente a marca do Madeiro. Porque assim, ele era um cara irrefutável, tipo assim, todo mundo amava o cara, todo mundo adorava a história. Eu lembro de ter visto várias vezes propagandas dele falando que o pão é a avó dele que ensinou, eu achava do caralho. E, de fato, hoje tem uma porcentagem considerável das pessoas tem uma imagem negativa do Madeiro por causa de declarações que ele deu, que ele falou lá na pandemia, que vai morrer no máximo 2.000 pessoas, né? Ele foi uma declaração pessoal que ele fez. Que eu nem lembrava disso. Eu também não lembrava disso. Mas eu também não sou muito ligado nessas coisas, então não sou parâmetro. Mas assim... Esse aí apareceu no Instagram 27, que ele segue de fofoca lá. Não, mas é que tem um ponto também, quanto maior a sua marca, maior o nível dessas pequenas reclamações. Porque mesmo que não tenha afetado na linha de faturamento da empresa, isso gera custos de assessoria de imprensa, de reverter essa crise, você precisa responder isso, você precisa, tirar um pouco o cara, você tem que tomar decisões... Aconteceu na Smart Fit também, né, com política e tal. Não, tem o caso do velho da van, né, que também é um caso que aí ele usa polêmica ali, de certo ponto, que assim, você tem que entender que tem o ônus e o bônus, né, no caso do próprio velho da van, quando ele se meteu muito em política, ele tomou certas decisões pra empresa dele, que beleza, ele é o dono da empresa, ele decidiu, mas você tem que saber que quando você é o porta-voz da empresa, não vai ter a distinção da sua vida pessoal, da sua vida empresarial. Tudo que você falar vai respingar num dos lados. Só pra gente finalizar, eu acho, encaminhando pro final, é minha última dúvida aí. É relacionado, tipo assim, um dos motivos que a gente fez, o que a gente fez na V4 também, tem a ver com o fato de que, tipo, a gente tem hoje na V4 aqui, a gente tem 267 mil seguidores no perfil da V4. E é bastante, uma empresa é pra caralho, tipo, é a maior empresa desse mercado, vamos dizer assim, com o maior número de seguidores, maior número de visualizações em quase todos os canais, isso é pesquisa externa feita e tal. Então, muito top. Mas o nosso engajamento era muito baixo. E aí, a gente começou a fazer o do Denner, principalmente, o meu é um pouco mais lento ali, mas o do Denner pegou muito bem. Ele tem 104 mil seguidores e alcança muito mais, traz muito mais retorno sobre o investimento, sobre esse investimento, tanto de mídia que a gente faz no perfil dele, quanto de tempo dele, por ser um perfil mais pessoal. Como que tu vê isso? Claro, eu acredito que é normal, acontece várias vezes, enfim, mas tem como solucionar? Tu já viu? Tem alguma referência sobre isso? De conseguir ter um perfil de empresa que engaje mais? Cara, é muito raro. Vou citar um case aqui do que tá do lado, João. Porque o do G4 tá indo muito bem, fizeram algumas mudanças recentemente. O perfil do G4 mesmo. O perfil do G4 vai bem. É bizarro, assim. Legal. Então, mas é atípico, tá? É bem E eu acho assim, sendo bem transparente, eu acho que, primeiro, o time faz um trabalho sensacional, assim, que o João falou. Tipo, a Thay ali pensando, o time quem cuida, o Mika que cuida, o Baruzo que tá ali em social, os caras fazem um trabalho sensacional. Mas, querendo ou não, se eu comparo entre V4 e G4, fazer um conteúdo que engaja muito no G4, na minha opinião, é mais fácil do que na V4. Sim. Porque quando eu penso no nicho, cara, eu consigo pegar, por exemplo, uns estudos de caso, uns negócio legal que a galera curte em business.
Acho que é mais difícil fazer isso na V4, então o nicho ajuda. Não só o nicho ajuda, mas veja o que ele falou. Consigo fazer estudos de caso, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Primeiro você tem que pensar um formato. E pra empresa é um pouco mais difícil. Mas a estratégia de conteúdo de sucesso que todos os criadores fazem é achar um formato, se apropriar do formato e replicar o formato. Então, é um pouco mais difícil quando você é empresa, e quando você é pessoa, você acaba não seguindo tanto um único formato, então por isso você tem mais chance de dar certo e tal. Mas como empresa, normalmente as que criam conteúdo e obtêm mais sucesso é aquelas que conseguiram achar um formato que tem uma aderência boa, tem um bom watch time, tem um bom TAM ali de pessoas interessadas e segue esse formato. Você diria que é tipo, perfil da empresa, as empresas estão menos dispostas a testar mais coisas até achar o certo e isso dificulta elas acharem que engaja muito? Seria algo nessa linha? Exato, mas tem algumas exceções, tipo Netflix é um bom exemplo, os caras são muito bons em criar conteúdo. Eu acho incrível também. Agora não mais, por questões de problemas internos da empresa e tudo, mas se a gente for olhar de 2015 até 2019, a empresa que foi top 1 Brasil era a Hotel Urbano. Os caras eram monstros em criação de conteúdo, eles conseguiam, mas também tem o fator nicho, né? Fator viagem é muito mais fácil, então tem esse fator também, mas não podemos tirar o mérito deles porque eles eram literalmente a marca fanpage com mais engajamento do Brasil, segundo o relatório de Social Bakers, e Instagram também, mais do que a própria Netflix. Hotel Urbano. Mas como foi isso? Eu conversei com o ACMO do Hotel Urbano, eles falaram que foi um estagiário, que era um cara que tinha umas páginas de Facebook, o cara gostava muito de fazer isso aí, ele começou crescendo na empresa, ele subiu de cargo até virar esse cara, mas eles pegaram justamente alguém com um perfil de criação de conteúdo e deram pra ele esse cara. Então, tipo, inevitavelmente você vai ter que ter um creator no seu time, que é uma coisa que as empresas acabam não tendo, né? Que normalmente o perfil empresarial da empresa acaba sendo... Se tem um social media, ele é só o cara que agenda post. Ele não é tanto o cara que tá pensando. Então, ter esse cara criativo é crucial. E quando você já é um embaixador, é um pouco mais fácil, porque você acaba pensando nisso, porque tem um fator reputacional, né? Você não quer fazer um conteúdo que você acha que vai ser ruim, você não quer fazer um conteúdo que você acha que não vai engajar. Eu acho que tem um pouco daquilo de pessoas se conectam com pessoas, né? Às vezes, o conteúdo nem é tão o que eu gosto, mas eu me identifiquei com algum aspecto do Gui. E aí eu acho legal o Gui. Tipo, a galera gosta muito da forma como eu estudo. Às vezes, não importa nem o tema. Tô estudando um negócio, tipo, sei lá, como fazer um drink melhor. E nego gosta, putz, como é que você tá estudando e não sei o quê? E aí aumenta o engajamento de tudo na média. Mas de fato é uma dificuldade, mas é importante criar um perfil empresarial. Isso é muito importante. Tipo, mesmo que você seja um grande gerador de leads da sua empresa, é importante você tentar criar um conteúdo da sua empresa também, porque o segundo passo, né, digamos assim, o primeiro passo é o Denner começar a criar esse conteúdo. O segundo passo é o Denner criar novos Denners. Então, tipo, e nessa escala... que aí fica mais fácil do perfil da empresa se fortalecer, porque não é só uma pessoa referenciando a empresa, são um grupo de 10, 20, 30 pessoas que você se formou a longo prazo, né, cada um em um nicho. Imagina que o cara que é mais especialista em tráfego da V4, ele deveria ser uma meta da V4 fazer esse cara ser visto como um dos maiores especialistas da área. Quem é muito bom em fazer isso? A Apple, né, o John Ive da época, foi por muito tempo o designer da Apple, ele era inegavelmente o designer mais conhecido do mundo. Tipo assim, fala outro designer aí tão conhecido, ninguém sabe quem é o designer da Microsoft, ninguém sabe quem é o designer, nem da Volkswagen, assim, você não consegue conhecer designer. E a maior parte da galera, pelo menos do nicho Apple, sabia que esse era o cara que fazia o design da Apple, que ela tentar fazer com que pessoas-chave da empresa se tornem tão relevantes, não precisa ser maior que a empresa, mas pelo menos na sua área, né, ser tão relevante a ponto de ser considerado um dos melhores, um dos tops. Muito bom, muito bom. Incrível. Qual que é o título desse episódio? Cara, aquela frase, ela é meio grande, né? Do Marcas versus Creators. Marcas título versus curto, creators, que vai um negócio de combativo, como assim, brigando. Marcas versus criadores ou creators? Acho creators. Creators, pode ser. Que creators é um nome em inglês. E é o termo que usa, querendo ou não, né? A galera, brands versus brands contra creators. Só pra falar, assim, como um ouvinte do Roy Hunter, é muito bom tá aqui presenciando essa parte que eu sempre escuto no final do episódio. Pô, agora eles vão escolher o nome do episódio. Agora estou aqui. Ajuda aí, então. Não, mas achei bom. Marca versus Creators. Marca versus Creators é bom. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.